câmera. Ela nasceu em 1998, quando o missionário Paulo esteve aqui. Deus usou ele. Foi assim, ele foi pregar segunda-feira em Campinas, que nós tínhamos terminado a nossa programação, e lá ele pregando, eu tive uma visão de um tijolo. Eu vi um tijolo. E aí, acabou o culto, eu perguntei para ele o que significava isto. Aí ele olhou para mim e disse: Deus vai te dar uma igreja. Pega um tijolo e vai para o monte. Vai orar. E aí nós chegamos aqui, reunimos o grupo de obreiro, arrumamos um tijolinho pequeno, e fomos para o monte orar 7 noites. Choveu quase as 7 noites, a semana inteira. Choveu todos os dias, chovia. E a gente fez a campanha e depois fomos esperar o resultado, né? Passou 2 a 3 meses, fizemos uma campanha e compramos um terreno. Depois fizemos uma campanha meio apertada, já ninguém tinha mais dinheiro, mas emprestamos dinheiro, compramos o outro. Compramos 2 terrenos juntos. Nós éramos dependentes de Campinas. Estávamos todos ligados a Campinas nessa época. Depois veio o desligamento nosso de Campinas. E quando aconteceu essa visão que eu falei com o pastor, ele falou sobre o tijolo, nós já estávamos independentes. Nós estávamos ligados ao SCT de Brasília. E aí o que eu pensei, falou, abraçar com a visão, crer e tocar o barco. Deus vai prover. Se Deus está falando, se Deus falou que é uma igreja, vai ser uma igreja. Então a profecia que veio foi essa, foi um ato profético do missionário Paulo Roberto, que disse claramente no que ia acontecer e nós acreditamos no que ele falou. Eram umas 12, 14 pessoas que tinha na época, quando a gente fez a transição, que separou dele do Dalorto, né? A gente desceu com um grupo pequeno aqui para baixo. A gente fez a transição, que a igreja era uma só no Dalorto, nós fizemos a transição, separamos o pessoal que era do lado de cada rodovia, da rodovia Anhanguera, e ficou aqui. O pessoal que era do lado de lá ficou da banda de lá. E nós fizemos o porão primeiro, foi em 99 para 2000, e entramos no porão no ano 2000. Não, a gente estava na época de crescimento. O que viesse a gente ia pegando, a gente não sabia o que ia dar lá na frente. A gente não sabia o resultado, a gente sabia que estava entrando num propósito e ia tocar aquilo lá para ver o que ia dar. E fomos confiando, acreditando em Deus, sempre crendo. Aí Deus foi fluindo aos poucos, né? Porque sempre foi Ele. A escolha dele já é antiga, quando ele veio, assumiu como pastor no Dalorto e se firmou, eu já tinha no coração que seria ele. Já tinha no coração guardado, já era meu. Não tinha passado para ele, mas era meu, né? Dependendo do desenvolvimento que vai indo, se tudo continuar como está, provavelmente será ele. Ele é o mais velho, né? E é o que deu certo. É a pessoa que tinha dado certo, que estava funcionando, né? Porque você não vai pôr um pastor porque você quer pôr. Você só vai pôr se ele tiver numa condição de crescimento. E deu certo, ele funcionou, ficou acho que 15 anos, se eu não me engano, no Dalorto. E depois aconteceu aquele reboot todo que deu, que ele foi levado para Santa Catarina. Depois de um ano que ele foi,
Aí eu comecei a imaginar alguma coisa, né? Falei assim, será que Deus não está tratando com ele, não? Aí foi na época que eu me machuquei, eu fiquei afastado também, eu tive um acidente e foi muito grave o acidente que eu sofri. Eu quebrei 3 vértebras da coluna, eu fiquei paralítico. E aí depois ele veio aqui visitar tudo, depois de muito tempo, né? Mas eu estava com aquilo ligado e a gente estava pensando, puxa vida, será que Deus não levou para tratar? Mas aí surgiu uma oportunidade de um outro pastor, né? Que eu tinha que sair, que eu não dava mais para mim. Tinha chegado num ponto que eu não tinha mais saúde. Aí nós marcamos um encontro com esse pastor na casa dele, lá para a banda de... Não vou falar a cidade, senão vocês vão saber quem é. Aí era o pastor Rogério que ia levar nós, né? Que eu não estava podendo dirigir para longe, né? Tava machucado ainda, estava sarando aos poucos. Aí esse pastor estava saudável, bem de saúde. E do nada, no dia de ir, o pastor foi para a UTI. Estava internado na UTI. Aí ficou 2 dias aqui na UTI e já saiu, só para nós não ir para lá. Aí aconteceu todos outros fatos que veio depois, que deu certo, que a gente voltou a conversar. Aí o pastor Paulo Roberto, missionário Paulo Roberto, entrou no meio. E aconteceu de chegar a esse ponto que chegou hoje. Eu acreditei o que tinha que acreditar no sobrenatural e aconteceu. E depois eu vi que o meu tempo estava terminando e eu tive que parar. Mas eu acredito assim, que atrás de uma pregação tem uma bênção. E a bênção é dessa forma, você não vê a bênção, você tem que acreditar. O que eu me lembro sempre foi das providências de Deus. Sempre Deus supriu. Mas o pessoal daqui era pessoal de fé, porque nós não tinha carro, era no pé. Quantas vezes que a gente chegava, vinha de lá pra cá, com o pé nessa altura de barro. Não, nunca pensei em parar, desistir, nunca, jamais. E fora final de semana que a gente ia todo sábado pro monte também, né? Todo sábado tinha monte. A gente estava na oração do monte. Era aqui ou era em Sumaré, a gente estava junto. Na igreja tá boa, a igreja tá ótima. A igreja tá caminhando, Deus tá abençoando, tá excelente, o trabalho tá... Nós tivemos uma mudança no trabalho totalmente, porque do tempo que eu vim de uma visão de evangelho e agora tá uma outra, né? Então eu não tinha condição de tocar nessa visão mais, porque eu já estava muito cansado já. Essa visão é muito difícil, exige demais. E tinha que ser uma pessoa mais jovem para começar. E graças a Deus está começando, o pastor Jean está tocando e está andando bem. Um dia limpando aqui, Deus pediu para mim fazer, fazer culto de libertação. Escolheu um dia. E Deus já havia falado comigo e aí eu acabei falando com o pastor Belém. Lembro que a gente estava naquela salinha, não tinha nada disso aqui ainda. E ali embaixo a gente começou os cultos, né? Então assim, foi da idade daqui, são 23, né? Vai fazer aqui a Casa da Bênção, a igreja aqui. E aqui eu tô na Tarde da Bênção, até aqui Deus tem me ajudado, tem me abençoado. As coisas Deus fez na Tarde da Bênção, né? Várias pessoas foram curadas, pessoas foram desenganadas, pessoas estavam desenganadas, a medicina foi curada e está viva até hoje. Então eu louvo a Deus por isso, porque a gente não faz nada, mas o Deus que a gente serve, Ele faz tudo. Isso aqui é tudo para mim, né? Eu amo estar aqui, eu amo, isso aqui é a minha casa, a minha família, e isso é muito maravilhoso. Então eu não vejo a hora de estar aqui, aqui eu me sinto à vontade, aqui eu como desse altar, fico saciada. Assim, para mim, eu não vejo outro lugar como a minha casa. Eu me converti na Casa da Bênção, então esse é o meu lugar. Eu posso até fazer outras visitas, mas para mim, o altar que eu como
É aqui, Casa da Bênção. Eu cheguei na ICB, aqui em Sumaré, em 1993. E foi exatamente no ano em que eu comecei a minha vida com Cristo, verdadeiramente. Apesar de já ter em meu coração, né? De que eu deveria viver para Ele. Então, ele me convidou para auxiliar a Irmã Maria. A Irmã Maria estava dirigindo a Igreja do Dalorto. Mas já estava no coração dele coisas que depois vieram à tona, né? Eu fiquei ali acho que uns 5, 6 meses, a Irmã Maria conosco lá, e um dia ele falou assim: olha, você vai assumir a igreja lá. Eu não me sentia à altura, né? Capacitado. É difícil, porque você não vai cuidar de um templo, de paredes, né? Apesar de você estar reunido com as pessoas num lugar assim, mas é de almas, de pessoas, né? Esses pequenos detalhes que eu fui vivendo e Deus proporcionando dentro do ministério, de uma forma especial, assim, eu me sinto honrado. São coisas que eu nunca imaginei na minha vida, nunca pensei na minha vida. E, como eu disse ali no início, foram acontecendo, e acredito que por vontade de Deus, e até porque essa questão da unção para pastor, o pastor Belém conversou comigo, e eu falei para ele: eu não me sinto preparado, pronto, e não me sinto à altura de um chamado assim. E aí eu me lembro que ele olhou para mim e falou assim: olha, você, querendo ou não, Deus colocou isso no meu coração, e sei que é de Deus, e eu vou separar você para o ministério. Foi um espanto. Nós passamos 3 anos e 10 meses na cidade de Caçador. Eu conheci a superintendência, a região, fiz muitos amigos. E no coração do pastor Belém aquele desejo, apesar da gente ter ido embora, ele dizia que eu voltaria, né? O que eu não imaginava mesmo. E quando ele decidiu de se aposentar e de parar, né? De estar na frente, vivenciando a vida ministerial, ele me fez um convite para que eu voltasse. E aí um pastor querido, né, o nosso missionário Paulo Roberto, que era o nosso conselheiro espiritual e membro do nosso conselho da igreja, o pastor Belém tinha esse desejo, ele fez contato comigo e ele falou assim: menino, o seu lugar é lá. Aí você sabe, né, palavra de chefe você não questiona, né? O missionário Paulo, um homem de Deus, sem pestanejar aqui, sem pensar, a gente fala muito bem dele, é um carinho enorme, né? Uma grande perda para nós. E ele esteve em 2 convenções conosco em Santa Catarina, e na última que ele sentou comigo e sentou comigo, orou comigo e disse: olha, você precisa voltar porque é o querer e é a vontade de Deus para aquela igreja, e é o que Ele tem para a sua vida. Aí nós recebemos também um contato do apóstolo e nós tínhamos a bênção, né, de um membro de honra, que é o missionário Paulo, e a bênção do apóstolo para voltar, e esse desejo no coração do pastor Belém. E foi quando em 2018 nós formalizamos, né, e chegamos aqui no mês de janeiro de 2018 de volta. Nós desejamos que as pessoas se envolvam. Então, ministerialmente, ainda existem muitas coisas para serem colocadas, né? Tem muita gente para começar a ser usada por Deus. Mas a igreja, o corpo espiritual, a família de Cristo, não dá para esperar nada mais do que aquilo que ela já é, né? Do que ela nasceu para ser, né? O sal e a luz desse mundo. Mas falando ministerialmente, a igreja com certeza pode esperar aí que virão muitas coisas boas, né? Que nós da liderança esperamos que você, que é um membro aqui da ICB de Sumaré,
você abra o seu coração e se entregue para isso. Amém? Esperamos que você seja parte dessa história também. Em nome de Jesus.